marcou o ministério de Jesus. Olha aqui para mim, uma das coisas que mais marcaram o ministério de Jesus. Eu me lembro que por 2 vezes ele convida os seus discípulos a entrarem dentro de um barco. A primeira vez ele diz o seguinte: enquanto eu despeço as multidões, porque ele mesmo, segundo a Bíblia, Noé vai dividir a multidão em 3 partes. E ele diz: enquanto eu despeço a multidão, Mateus capítulo 14, aleluia, vocês entram dentro do barco, porque eu preciso subir ao monte para orar. Eu preciso de intimidade maior com o meu Pai. Os discípulos entram dentro do barco, e a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite vai vir um vento forte e uma tempestade, que os discípulos vão ficar assustados. Sabe o que me deixa extasiado aqui, pastores? É que quem está dentro do barco tem experiência em enfrentar vento. Quem está dentro do barco tem experiência em enfrentar mar bravio. Só que aqui há uma situação que vai criar medo. Eu vou repetir: vai haver uma situação que vai gerar um medo de dentro para fora na vida dos discípulos. Só que tem uma vantagem aqui. Sabe qual é a vantagem? É que Jesus está no monte orando. Se você estiver na beira de uma praia, hoje eu moro em uma cidade no litorâneo, uma cidade praiana, e quando um barquinho ele vai para o meio do mar, é impossível você enxergar ele na beira da praia. Se você subir em um mais alto monte, às vezes você não consegue enxergar um barquinho ou um barco de pescador no meio do mar. Só que em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que de cima do monte, Jesus ainda avistava o barco daqueles discípulos. Olha aqui para mim, Jesus ele não virou as costas para a sua situação. Jesus ele não deixou de ver o teu sofrimento. E eu venho com autoridade de Espírito para te dizer: não importa a distância, o teu barco ainda está no radar de Jesus. Ele ainda não perdeu o teu barco e a tua situação de vista. Glória a Jesus. Milagres não marcaram totalmente o ministério de Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele vem andando por cima das águas. Os discípulos ficam assustados, achando que era um fantasma. Eu fecho a minha Bíblia e já caminho para encerrar. Na segunda, já foi dito aqui que ele dormia no fundo do barco, e o vento e a tempestade se levanta. Aqui uma das coisas que mais vai marcar o ministério de Jesus, porque quem está dentro do barco já viu Jesus curar. Quem está dentro do barco aqui já viu Jesus libertar. Quem está dentro do barco já viu Jesus transformar, já viu Jesus, aleluia, pregar e ensinar com autoridade de Espírito. Só que diante do vento e da tempestade, quando Jesus acalma, aqueles homens ainda não conheciam um Jesus. Que tipo de Jesus que eles não conheciam, pastor? Um Jesus do sobrenatural. Eu vou repetir: eles passaram a conhecer naquele dia a primeira coisa que mais vai marcar o ministério de Jesus: o Jesus do sobrenatural. Porque curas, aleluia, é natural, porque um médico consegue receitar um medicamento, talvez um remédio ou a sabedoria da medicina não consegue a eficácia da cura, mas existe um controle e um tratamento. Só que o Jesus do sobrenatural, ele vai além daquilo que podemos imaginar. Ele vai além da sabedoria da medicina. Ele vai além do psicológico e da visão humana. E quando Jesus ele ouve a situação dentro do barco, ele toma 3 atitudes. A primeira, ele se levanta. Oh glória, Jesus ele vai se levantar, não vai ficar do mesmo jeito. A segunda,